Pessoal, a última parte da questão 10ª é uma tabelazinha parecida com essa, sendo bem mais extensa, não é isso? Eu não fiz toda porque, fazendo esses exemplos, dá para vocês fazerem os demais, tá bom? Então, olha só, o que é que eu quero saber dessa tabela? Ele quer o seguinte, ele deu aqui um arco, no caso aqui 3.000, ele está pedindo a primeira DP, ou seja, primeira determinação positiva de 3.000, em que quadrante ele está localizado, qual o seno, o cosseno e o tangente de 3.000. Gente, é muito simples isso, tá bom? Primeira DP, o que seria primeira DP? Primeira DP é o seguinte, imagine que uma determinada partícula partir do ponto zero, ok? E no sentido positivo, ele deu várias voltas, ou seja, deu uma volta completa, 360 graus, mais uma volta completa, dá 720 graus, ou seja, ele deu ao todo 3.000 graus de volta, ok? Então, quantas voltas completas ele pode ter dado? E em que ponto ele parou? Então, é isso que a gente chama de primeira DP, aí em que ponto ele parou, tá bom? Então, para a gente fazer isso, você vai pegar o 3.000 e dividir por 360, tá bom? Vamos lá, gente, vamos fazer essa divisãozinha aqui. 3.000 dividido 360. Aqui vai dar 8, ok? 8 vezes nada, nada para nada, nada. 8 vezes 6, 48. 48 para 50, 2 vai 5. 8 vezes 3, 24. 24 mais 5, 29. Para 30, 1. Ou seja, ele deu 8 voltas completas. Ou seja, estava aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 8 voltas completas. E após concluir as 8 voltas, ele andou ainda mais 120 graus. Então ele andou mais até aqui, ó. Ok? Então, 3.000 graus. Ele deu 8 voltas completas e após concluir as 8 voltas, ele ainda andou mais um pouquinho, 120 graus, que é o restante que sobrou lá, ó, quer dizer que ele parou aqui, ó. Ok? Então, esse 120 é o que a gente chama de primeira DP, ou primeira determinação positiva. Então, 120, vou fazer aqui de preto, ó. 120 graus é a primeira DP de 3.000, tá bom? Que está em qual quadrante? Está no quadrante segundo quadrante, tá bom? E qual será o seno de 3.000 graus? É o mesmo seno de 120, tá bom? Então, a primeira coisa, você localiza quem é 120 no primeiro quadrante. Na primeira tabela a gente aprendeu a fazer isso, não foi? Na questão 10, a primeira tabela que a gente preencheu. Então, 120 equivale a quem no primeiro quadrante? Gente, você compara o 120 com 180, ou seja, 180 menos 120 vai dar 60. Logo, o seno cosseno tangente de 120 é o mesmo seno cosseno tangente de 60, cuidando só com o sinal, tá bom? No caso, 120 está no segundo quadrante. O sinal do segundo quadrante em seno é positivo. No cosseno ele é negativo. E na tangente ele é negativo. Cuidando do sinal, você vai olhar agora para o valor do seno cosseno tangente de 120, ou seja, de 60, porque no primeiro quadrante equivale a 60, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, não é, pessoal? Qual o cosseno de 60? 1 sobre 2. Tangente de 60, raiz de 3. Aí está o seno cosseno tangente de 3.000, ok? Menos 2.025. Eu vou apagar aqui para dar espaço. Olha só. Menos 2.025 dividido por... Sempre você vai dividir por 360. Ok? Vamos lá. 2.025 dividido por 360 vai dar 5. 5 vezes nada. Nada para 5, 5. 5 vezes 6, 30 para 32. 2 vai 3. 5 vezes 3, 15, 15 mais 3, 18, para 22. Então, negativo, né? Porque aqui está negativo. Gente, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o número 5 é o número de voltas. 225 é onde ele parou. Como lá é negativo, quer dizer que ele foi no sentido horário, sentido negativo.
Ok? Então ele não foi como no item anterior, no 3.000. Ele não foi nesse sentido, no sentido positivo. Ele foi no sentido negativo. Então, no sentido negativo, essa partícula deu 5 voltas completas e parou no ponto 225 após a quinta volta. Então ele fez isso, ó. 1 volta, 2, 3, 4, 5 voltas completas. Após concluir a quinta volta, ele andou mais 225 graus. Então ele andou mais, ó, 90, 180, 225. Ele parou mais ou menos, gente, aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, menos 225 graus, ok? Então esse ponto aqui é o ponto onde essa partícula parou, certo? Esse arco é de 2025 graus, ele acontece parado no ponto 225 graus negativo, tá bom? Mas, quem é esse ponto? Vou melhorar aqui esse ponto, essa letra, gente, ó, menos 225. Gente, eu preciso saber quem é esse elemento caso a partícula tivesse vindo do ponto zero até chegar nesse ponto aqui, ó. Quem seria ele? No sentido positivo. Muito simples. Do ponto zero até chegar nele, é você só pegar o 360 e diminuir por 225. 5 para 10, 5 vai 1. 1 mais 2, 3. Para 6, 3. 2 para 3, 1. 135. Então, esse ponto menos 225 equivale a 135 graus. Tá bom? Então, olha só. Repetindo. 2025 graus negativo equivale a dizer que ele deu 5 voltas completas, no sentido negativo, e andou mais 225 graus, parando aqui nesse ponto, que equivale ao ponto 135 no sentido positivo. Ok? Então vamos lá o que ele está pedindo. Primeira coisa, primeira DP dele é a primeira determinação positiva, que no nosso caso vai ser 135. Ok? Qual o quadrante? Segundo quadrante. Ok? Seno, cosseno e tangente. Bom, o seno dele é positivo, cosseno e tangente negativo, como a gente viu na questão anterior. Tá bom? No item anterior. Vamos lá. 135 equivale a quem no primeiro quadrante? Porque o seno, cosseno e tangente dele é o mesmo seno, cosseno e tangente da sua determinação no primeiro quadrante. Ok? Vamos lá. Quem é ele no primeiro quadrante? Você pega 180 e diminui por ele. Vai dar 45. Então, o seno, cosseno e tangente de 135 ou de 2025 é o mesmo seno, cosseno e tangente de 45. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. O cosseno, raiz de 2 sobre 2. E a tangente, 1. Aí está o seno, cosseno e tangente de menos 2025. Tá bom, pessoal? Gente, 13π sobre 2. Deixa eu apagar aqui para dar espaço. Vamos lá? 13π sobre 2. Eu lhe aconselho a transformar em graus. Tá bom? Vamos lá. 13π sobre 2. Vai ser 13 vezes 180 dividido por 2. Vamos lá, gente. 180 por 2 dá 90. Então vai ser 13 vezes 90. Quanto é que 13 vezes 90? Vamos fazer aqui a continha. Dá 1170. Vamos trabalhar a partir do 1170. Então vai ser, ó, 1170 graus dividido por 360. Então, esse ponto aqui, o 13π sobre 2 radiano, é como se fosse 1170 graus. Tá bom? Vamos dividir 360. Vai dar 3, gente. Ok? 3 vezes nada, nada, para nada, nada. 3 vezes 6, 18. 18 para 27. 9, vai 2. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11 para 11, nada. Ou seja, sobrou 90. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer então que no caso 90 é π sobre 2, né? Mas vamos trabalhar 90 graus. Isso quer dizer o quê? Que a partícula estava aqui nesse ponto, ó, e ele deu 3 voltas completas. Então ele fez isso, ó. 1, 2, 3 voltas completas. E após concluir a terceira volta, ele andou mais 90 graus. Então ele parou aqui, ó. Ok? Então esse ponto aqui, gente, 90 graus, vou colocar aqui 90. Ele equivale a 13π sobre 2. Ou seja, 90 é quem? É π sobre 2 radianos. Tá bom? Então,
Se você quiser localizar no ciclo trigonométrico o ponto 13π sobre 2, ele vai ser o mesmo ponto de π sobre 2, ou 90 graus. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Qual é a primeira dp dele? A primeira dp vai ser 90 graus, ou, no caso, como aqui está irradiando, π sobre 2 rad. Tá bom? Irradiando. Qual o quadrante dele? Nós sabemos que 90 graus não possui quadrante, porque ele está em cima do eixo. Logo, nenhum. Então, se coloca lá não existe, tanto faz, tá bom? Nenhum. Coloquei. Seno. O seno de 13π sobre 2 é o mesmo seno de 90. E o seno de 90 é 1. Cosseno de 90 é 0. Tangente de 90 não existe. Tá bom, gente? E o último, para a gente encerrar essa parte, vai ser, gente, menos 61π sobre 6. Ou seja, menos 61π sobre 6. Como anteriormente, vamos transformar isso aqui em graus. Então vai ficar menos 61 vezes 180 dividido por 6. Ou 1830. Menos 1830 graus. Tá bom? Isso aqui equivale a menos 1830 graus. Vamos dividir 360? Isso. Vamos lá. Menos 1830 dividido por 360. 5. 5 vezes nada, nada, para nada, nada. 5 vezes 6, 30, para 33, 3, vai 3. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18, para 18, nada. Ou seja, deu menos 30, porque aqui é negativo, né? 5 voltas. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele deu no sentido negativo, no sentido horário, ele deu 1, 2, 3, 4, 5 voltas completas e andou mais 30 graus, ou seja, 5 voltas e no sentido negativo andou mais 30, fora mais ou menos aqui, ó. Esse ponto aqui equivale a menos 61π sobre 6, que no nosso caso lá equivale a menos 30 graus. Tá bom? Ok? Então vamos lá. Quem é a primeira dp dele? Primeira determinação positiva. Esse ponto aqui, pessoal, ele equivale a 330 graus. Então, a primeira dp desse ponto é 330 graus positivo. Só que ele quer em grau radiano. Então vai ficar 330 π sobre 180. Não é isso? Corta 0 com 0, ó. Ficou o quê? Dá para dividir por 3 e por 3, ó. Por 3 dá 11. Por 3 dá 6. Então vai dar 11 π sobre 6 radianos. Aí está a primeira dp. Não é? Você não pode transformar o 30 graus em radiano, porque o 30 graus está negativo. Então a primeira dp é quem é esse ponto, caso ele fosse no sentido positivo. Quem seria ele? No caso seria 330, que em π radiano é 11 π sobre 6. Tá bom, gente? Em que quadrante ele está? Quarto quadrante. Ok? Qual o seno dele? O seno de menos 61π sobre 6 é o mesmo seno de... Olha, gente. Que esse ponto aqui, no primeiro quadrante, a distância para cá é de 30 graus. Então, ele seria aqui também de 30 graus. Ok? Então, a primeira dp dele é 30, ou π sobre 6 radianos. Logo, o seno de menos 61π sobre 6 é o mesmo seno de 30, só que obedecendo o sinal do quadrante. Ou seja, o sinal seno no quarto quadrante é negativo. O sinal cosseno no quarto quadrante é positivo. E a tangente é negativa. Não é isso? Então vamos lá. Seno de 30 é 1 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Aí está a nossa resposta. A continuação, gente, dessa tabelazinha, vocês vão fazer a partir do que a gente fez aqui agora, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Ok? Se vocês continuarem ainda com dúvida, isso é normal, tá bom? Vocês revisem quantas vezes quiserem esse vídeo, dê uma olhada novamente na primeira questão, a segunda, até chegar na última. Se você tiver muita dúvida numa determinada questão, marque ela aí, tente conversar comigo
no particular, tá bom? No WhatsApp. Ou então quando a gente estiver de volta à sala de aula, tá bom? Gente, um abraço, tchau e sucesso a todos vocês, tá bom? Tchau, se cuidem.